paz do Senhor. Amém? Pedir para os irmãos que já estão aí de pé, podem se assentar. Quem está feliz por estar aqui nessa manhã, diga amém. Amém. Muito bom estar na presença do Senhor, né? E esses meses, né, a gente já vem trabalhando sobre o Espírito Santo. E é maravilhoso, né? A gente ter a liderança do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Essa semana eu sempre trabalho na nossa empresa, a gente tem trabalhado no modelo híbrido, né? Então, alguns dias no presencial e alguns dias remoto. E sempre de segunda-feira eu vou presencial, porque a cada 15 dias a gente tem uma reunião de diretoria. Eu participo, então sempre de segunda eu vou. E aí, domingo a gente chegou de imersão. Eu pensei, falei, nossa, segunda agora não tem reunião de diretoria. E aí algo no meu coração falou, eu vou trabalhar remoto segunda-feira. E eu fiquei em casa, e aí de repente eu percebi assim, nós temos um animal de estimação, um gatinho. De repente ele ficou sumido, desaparecido. Aí eu falei pro Jean, você viu ele? Não vi. Sempre de manhã ele aparece, vem e tal. Não tinha vindo. Aí eu fui caçar ele, ao escondido. Tava mal, bem mal, né? Acho que tinha tinha tido contato com uma lagartixa no domingo à noite e ficou intoxicado. Ficou muito ruim. Aí eu passei uma mensagem pro veterinário, ele falou, olha, traz ele aqui umas 11h30 na hora do almoço. Eu falei, tem que ser perto do horário do almoço que eu estou trabalhando e tal. Traz ele. Umas 11h30, meio-dia. Aí aplicou uma injeção, estava intoxicado. Ruim, mas ruim mesmo. E aí foi melhorar depois de 2 dias. Eu falei, olha, como que Deus é bom, né? Porque talvez se eu tivesse ido, ficado o dia inteiro fora, chega à noite, não tem atendimento, né? Poderia estar muito ruim. Eu falei, nossa, como Deus é bom. Até isso Deus, né, nos direciona, até nas pequenas coisas, até nos pequenos detalhes, até no nosso animalzinho de estimação Ele cuida. Imagina de nós, né, que somos filhos amados do Pai, né? Deus cuida de nós. E nessa manhã, Deus colocou no meu coração para falar para vocês de fé. E Deus é tão bom, né, Ana? Que você falou sobre isso agora de manhã. Eu estava conversando com ela, falando, que bom, Ana, né, que você está aqui com a gente. E ela falou, foram dias difíceis, mas tive que pôr minha fé em ação. Amém, né? Então, assim, realmente, Deus quer fortalecer o nosso coração nessa manhã em fé. Porque a Bíblia fala que o justo, ele vive pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, a Ana falou, foram, né, dias muito difíceis, a gente ouve tantos diagnósticos, tantas palavras médicas, mas nós temos que ouvir sempre o quê? A voz do Senhor, né? Aquilo que a palavra diz. E diz que nós somos mais que vencedores. Amém? E lá em 2 Timóteo, eu trouxe 2 versículos aqui para compartilhar com vocês. 2 Timóteo 4, quem trouxe a Bíblia pode abrir. Paulo fala assim, já Paulo no final aí da sua trajetória, né, cristã, ele diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Quando ele fala completei a carreira, guardei a fé. Então, mesmo no final dessa carreira cristã, que precisa ser completada, ele guardou a fé. E muitas vezes nós, no dia a dia, nós também queremos sempre
seguir uma superação. Aqui, quando ele fala carreira, porque ele vai, durante todo o texto, fala, né, que nós temos que crescer na fé, nós temos que crescer em Cristo, né? Então, primeiro o leite materno, depois o alimento sólido. E nós, como cristãos, temos que ter essa convicção de que nós precisamos crescer, completar a nossa carreira. Quando a gente fala carreira, né, e principalmente eu que trabalho nessa área, as pessoas chegam, né, Fabinho, na empresa, eles querem o quê? Crescer profissionalmente. Ah, qual é o plano de carreira? Muitos, você começa a fazer a entrevista, já fala, qual é o plano de carreira aqui da empresa? Eu quero começar nessa função, depois eu quero crescer. Então, é crescer em quê? Em conhecimento, em remuneração, muitas vezes, em responsabilidades, em desafios. E muitas vezes no nosso dia a dia, a gente também quer ter o nosso crescimento pessoal, né? E aí a gente vai, às vezes, numa coisa simples, né? Aqui ele fala também dos atletas que correm, ganham uma corrida. Então, quem pedala? Vai lá, pedala X quilômetros. No outro dia, o que vocês querem fazer? Ou nos próximos passos? Pedalar mais, né? Aquele que corre tantos metros. Na próxima corrida, ele quer correr mais. Ele quer se superar, ele quer vencer. E não é diferente na nossa vida cristã, né? Que a gente tem que buscar mais em Deus, buscar mais em conhecimento, buscar mais em fé. Em Deus, o Espírito Santo começa a nos usar, e aí, às vezes em coisas simples, e no momento que você é usado para falar algo para o irmão, você orar por ele, Deus operar uma cura, mas Deus quer te usar muito mais no sobrenatural. Então, nós temos que ter essa sensibilidade. E para isso, é importante que a gente tenha o quê? Fé. Né? Tanto que, lá em Lucas, vou abrir lá rapidinho, em Lucas. Lucas 17, versículo... vamos lá. 17, 5, 6. Aqui, então, Jesus, ele está falando com os discípulos, e aí os discípulos falam, diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Aí depois ele fala, no 6. Ao que encorajou-os o Senhor, se tiverdes fé, do tamanho de uma semente de mostarda, poderei dizer a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então aqui, os discípulos queriam fé, mais fé, né? Porque muitas coisas que poderiam ter sido feitas não foram pela incredulidade mesmo. E aí aqui, então, Jesus fala que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Né? Quando ele faz essa referência, não que a gente tenha que ter uma fé não é do tamanho, não. Aqui ele refere-se ao grão de mostarda como algo que multiplica, que cresce. Porque o grão de mostarda tem esse poder de ser plantado e ser multiplicado. Então, é essa a analogia que Jesus faz. Que a gente tem que ter uma fé que vai se multiplicando, crescendo, crescendo, para que a gente viva o sobrenatural. E a gente ouviu esses dias, né, lá no Imersão, e alguns que também tiveram a oportunidade, né, de estar lá. O apóstolo, ele falou sobre um destino profético da viúva, né, que Eliseu, então, vai até a casa dela, e ela disse que, aqui em 2 Reis 4, quem já puder abrir, vou fechar com esse texto, 2 Reis 4.
Eu achei tremendo esse texto, né? E o contexto que o apóstolo comentou lá nesse dia, né? Ele fala assim, certa mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite e todas aquelas vasilhas, e ponha parte a que estiver cheia. 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Até o 7. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então, o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei. Amém? Essa mulher, claro que ali, né? Essa mulher, ela só tinha um pote de azeite. E quando então o profeta fala e ela vai, ela tem uma atitude de fé. Ela tem uma atitude de fé, né? Porque ele fala assim: vai, pede emprestadas vasilhas dos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Ela: como assim? Eu só tenho uma vasilha de azeite. Você está falando para eu ir lá pegar vários, né? E aqui então o profeta, pela palavra de Deus aqui, ele multiplica. Ele muda o destino profético dessa viúva, né? E ainda o apóstolo Jéssica fez uma referência e falou: você imagina, né? Você fazer uma visita num lar de uma pessoa bem pobre, imagina o mais pobre aí da sua congregação. E aí você chega lá, ele não tem, né? Nem o que te servir. Mas você, como profeta, você pode mudar o destino profético dessa pessoa. Você pode orar, o Senhor pode multiplicar, o milagre pode acontecer, né? E foi isso que essa mulher teve fé, que o profeta, né, através do Senhor, poderia operar esse milagre, né? Não só de multiplicação, mas de que ela pôde viver o sobrenatural de Deus. Amém? Então, nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês que o Senhor, Ele quer que nós vivemos, seja em situações simples ou não, que a gente tenha a liberdade de ouvir o Espírito Santo e nos movermos em fé. Amém? Uma fé que cresça, uma fé que multiplique, numa fé que faça o sobrenatural. Mas muitas vezes a gente está no natural, né? A gente quer resolver a nossa situação no natural. Né? Igual a Ana falou, a gente ouve o médico falando, a gente às vezes fala: realmente é isso. Mas ela viveu no sobrenatural. E ela viu o cuidado do Senhor em todos os momentos, né? Que ela colocou, desde a hora que eu entrei até o final, eu vi o mover de Deus, eu vi o Senhor ali. Então, seja na nossa vida financeira, seja na nossa vida profissional, espiritual, familiar, nós temos que nos mover pelo Espírito, no sobrenatural. E a gente tem que praticar, né? É um exercício, como diz Paulo, eu completei. Eu guardei a fé. Essa fé que tem que ser inabalável. Porque o Senhor é aquele que é todo poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Amém?
Quero te convidar a ficar de pé, para que a gente possa orar. E aí passar a palavra para o pastor. Pai Todo-Poderoso, Senhor, que é um Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus bom, um Deus fiel, um Deus Rafá, um Deus que cura, um Deus Jirê, um Deus de provisão, um Deus que é todo-poderoso para fazer infinitamente mais. E nós nessa manhã, Pai, queremos sim que o Senhor cada dia fortaleça-nos mais e mais, que a nossa fé possa crescer mais e mais em Ti, Pai, para que nós possamos viver e experimentar o Teu sobrenatural. O Espírito Santo nos capacita a cada dia, nos ajuda, intercede por nós. E nós te pedimos, Pai, que nessa manhã o Senhor também venha abrir o nosso entendimento para ouvir mais, para aprender mais da Tua palavra, Pai. Abre o nosso coração, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, Pai. E que o Senhor continue falando conosco. Nos ajuda, nos fortalece. Pai, reveste cada irmão aqui com o sangue de Jesus, nos guarda, nos livra. Nós te louvamos, Pai, porque a cada manhã a sua bondade e a sua misericórdia se renovam em nossas vidas. Nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, a ti honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te agradecemos, Pai, por estarmos mais uma manhã aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém?